Olá pessoal, tudo jóia? Bom, eu vou gravar aqui uma série de videoaulas para a gente tentar repor os dias que vocês perderam aí e a gente tentar contemplar os conteúdos que faltam, né? Então eu vou em cada videoaula eu vou tentar fazer uma videoaula pequena, em cada videoaula eu vou colocar um conteúdo e depois eu vou montar uma lista de exercícios para vocês irem fazendo. Então, a cada 1 ou 2 dias aí eu vou tentar mandar uma videoaula e já vou elaborando a lista de exercícios, tá? Para a gente poder recuperar um pouquinho do tempo perdido aí, tá joia? Bom, então vamos lá. Essa primeira videoaula a gente vai introduzir aí o sistema de coordenadas cartesianas no espaço, tá? Bom, o sistema cartesiano de coordenadas no espaço, ele é semelhante ao sistema cartesiano no plano. Agora ele tem um eixo a mais, né, que é o eixo Z, está aqui na vertical, então está aqui o eixo X, eixo Y e o eixo Z. Acho que vocês já conhecem esse sistema de coordenadas, mas de qualquer forma a gente vai começar aqui por ele. Então, qualquer ponto P do espaço, ele vai ter uma terna ordenada de valores que são as suas coordenadas, que estão associadas aos eixos, né? Então aqui a gente tem aí a figura de um paralelepípedo reto, e esse vértice aqui, ó, é o ponto P. A esse ponto P está associado um vetor, que é o vetor que sai da origem, vai até o ponto P, que eu indiquei aqui pela letra P minúscula com a indicação de vetor. Então, quais são as coordenadas desse vetor e quais são as coordenadas desse ponto? Então, são duas coisas. Primeiro, quais são as coordenadas do ponto? Então, a gente tem que olhar aqui para os eixos e a gente vê quanto que esse ponto se desloca em relação à origem, nessa direção e nesse sentido, depois nessa direção e sentido, e depois nessa direção e sentido. Quais são as coordenadas do vetor P ou do ponto P? Então nós temos aqui um deslocamento do zero, da origem, até esse ponto aqui, tá? Então esse deslocamento, essa medida vai ser a coordenada x, tá? Se for no sentido negativo, então vai ter uma coordenada negativa. Então o x negativo é aqui para trás, o y negativo é aqui para a esquerda e o z negativo é aqui para baixo. Então, se esse número aqui for o 3 na reta, então a primeira coordenada do ponto P é 3. Se esse tamanho aqui for 7, então é para a direita, é 7 positivo, então a segunda coordenada do vetor P vai ser 7. E a terceira, se esse número aqui for 2, vai ser 2. Então, as coordenadas do ponto P são 3, 7 e 2, tá? Esse vetor OP, ele também tem coordenadas 3, 7 e 2. Então, todo vetor que parte da origem em direção a um ponto, as coordenadas do ponto e do vetor são as mesmas. Por quê? Porque para sair desse ponto e ir até este ponto, a gente vai ter que se deslocar 3 unidades na direção do x, 7 unidades na do y e 2 unidades na do z. Isso porque a gente está saindo da origem. Mas claro que se a gente saísse de outro ponto qualquer, para se deslocar até o ponto P, não seria 3, 7 e 2 os tamanhos dos deslocamentos. Então a gente vai ver depois que as coordenadas de um vetor, elas na verdade representam o quanto ele se desloca do ponto inicial até o ponto final. Como o ponto inicial é 0, 0, 0, claro que os deslocamentos até o 3, 7 e 2 são exatamente 3, 7 e 2, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu fiz uma figura parecida com essa no GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha para a gente falar um pouquinho mais das coordenadas e dos vetores. Vamos lá. Ok, então aqui a gente tem um paralelepípedo, né? Então eu coloquei aqui os vértices dele, os 8 vértices distribuídos assim. Esse vértice aqui, ele está no ponto 0, 0, 0. Já esse aqui, aqui tem um deslocamento de 2. Esse eixo vermelho é o eixo x. Então, a coordenada x dele vale 2. Esse eixo verde é o eixo y. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele são 2 do deslocamento aqui em x, 0 do deslocamento aqui na direção y e 0 do deslocamento vertical aqui, que é esse eixo azul, que é o z. Então, esse ponto é o 2, 0, 0.
Esse pontinho aqui, ele tem um deslocamento ó, de 2 na direção x, 3 na direção y e 0 na direção z. Então, ele é o ponto 2, 3, 0. Esse ponto aqui, ó, ele tem 0 de deslocamento na direção x, 3 na direção y e 0 na direção z. Então, ele é o ponto 0, 3, 0. Tá? E assim, sucessivamente, a gente vai associando aí as coordenadas de cada ponto. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 2, 0, 4, porque ó, 2 de deslocamento na direção x, 0 na direção y, tá? 0, porque ele está nesse plano aqui, ó. E 4 na direção z, porque ele está aqui, ó, 4 unidades acima, tá? Esse ponto é o 2, 3, 4. Vejam aí, 2, 3 e o 4 aqui. Esse ponto é 0, porque ele está lá nesse plano do fundo aqui, ó. Então é 0 na direção x, 3, 4 na direção z. Então é o 0, 3, 4. E esse aqui é o 0, 0, 4. Tá ok? Bom, a gente falou aí de coordenadas de pontos, né? Então vamos ver agora como é que ficam os vetores aqui. Então vamos pensar num vetor aí, ó. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tem coordenadas 2, 0, 0. Quais seriam as coordenadas do vetor que vai da origem até esse ponto? Como ele é o 2, 0, 0, o deslocamento para sair da origem até o 2, 0, 0 é exatamente 2, 0, 0. Ele é só andar 2 na direção x e acabou. Então, vamos marcar aqui um vetor e vamos ver as coordenadas dele. Ó. Um vetor daqui até aqui. Ó. Pronto. Eu vou deixar exibindo aqui. Ó. Claro que as coordenadas são 2, 0, 0. Agora, o que acontece se eu quiser ir desse ponto até esse ponto? Bom, o que acontece é que o deslocamento é o mesmo que esse. Nós vamos nos deslocar 2 na direção x, 0 no y e 0 no z. Então, se eu traçar o vetor desse ponto até esse ponto, claro que vai dar 2, 0, 0 de novo. Ou seja, esse segmento orientado e esse, na verdade, eles representam o mesmo vetor. Tá? E esse vetor aqui, ó, que vai da origem até esse ponto aqui. Como ele sai da origem, as coordenadas do vetor serão as coordenadas do ponto de chegada, que é o ponto 2, 3, 4. Então vamos traçar aqui, ó. Vetor daqui da origem até esse ponto aqui, ó, vai dar lá o vetor 2, 3, 4, beleza? Bom, então agora vamos fazer um outro exemplo. São 4 pontos, A, B, C, D. Então eu vou colocar primeiro aqui as coordenadas deles. Então o ponto A é 2, 6 e menos 5. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Está aqui o ponto A. Ó. As coordenadas são 2, 6 e menos 5. Aí o ponto B tem coordenadas 6, 9, 7. O ponto C tem coordenadas 5, 5 e 0. E, por fim, o ponto D tem coordenadas 3, 10 e 2. Pronto, tá aí. O que a gente vai querer ver nesse exemplo aqui é a primeira coisa que esses 4 pontos eles são coplanares. Claro que olhando aqui no GeoGebra, se a gente movimentar, talvez a gente consiga ter uma ideia de que os 4 estão no mesmo plano. Ó. Mas essa movimentação não é suficiente. Né? Então, vamos ver lá, como é que a gente sabe se os pontos estão no mesmo plano? A gente consegue fazer um cálculo lá, né? Vocês já aprenderam, caiu na última prova, né? Então vamos dar uma olhadinha lá. Bom, eram 4 pontos, né? A, B, C, D. Se a gente tomar o ponto A como referência, a gente vai ter 3 vetores aí. AB, AC e AD, né? E quais são as coordenadas desses vetores? As coordenadas do vetor AB é só a gente fazer aqui, ó, B menos A, né? Porque é o deslocamento, né, do ponto inicial A até o ponto final, que é B. Então, quanto que se desloca em X, em Y e em Z? Então, é só fazer as subtrações. Esse era o ponto A. Não, esse era o ponto B, esse é o ponto A. Então, subtraindo, 4, 3 e 12. Quer dizer que para ir do ponto A para o ponto B, a gente se desloca 4 na direção X, 3 no Y e 12 no Z. Bom, e para que eu quero as coordenadas dos vetores AB, AC e AD? Porque se esses 3 vetores forem coplanares, então os 4 pontos são coplanares, né? Então vamos fazer o que a gente já tinha feito antes aí. Então vamos pegar o AC, fazendo os cálculos dá isso aí, e o AD
fazendo os cálculos, dá isso aí, 147. Então, se esses três vetores forem coplanares, beleza, os pontos são coplanares. E como é que a gente faz para saber se eles são coplanares? Calcula aquele determinante com as coordenadas dos vetores, né? Então, calculando esse determinante com as coordenadas dos vetores, dá zero. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o produto misto ali é zero, então os três vetores são coplanares, então os pontos A, B, C e D são coplanares. Agora vamos voltar lá no GeoGebra para a gente dar uma olhada em mais uma coisa. Além deles serem coplanares, parece que eles formam um paralelogramo. Então vamos ver se eles formam um paralelogramo. Se eles formarem um paralelogramo, então o vetor que vai aqui ó, de C para B é o mesmo vetor que vai de A para D, né? Porque no paralelogramo os lados são paralelos e têm a mesma medida. Então, se esses dois vetores aqui ó, forem paralelos, tiverem a mesma medida, né? A gente vai ter aí um paralelogramo. E da mesma forma, de B até D vai ser a mesma coisa de C até A. Então vamos fazer só para a gente conferir aqui, ó. Qual é o vetor BD, por exemplo? É o vetor menos 3, 1 e menos 5. E qual é o vetor que vai de C para A? O mesmo, menos 3, 1 e menos 5. Então tá aí. Esses quatro pontos formam um paralelogramo. Se a gente quiser conferir aqui, ó, de C para B é 1, 4, 7 e de A para D também é 1, 4, 7. Tá ok? Ó, de A para D e de C para B são iguais. Então a gente tem aqui os quatro pontos são colineares, colineares não, são coplanares e além disso eles formam aí um paralelogramo.